noite, irmãos. Depois de uma manhã muito abençoada com o estudo da Palavra de Deus, estamos comemorando hoje o Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto. Meus parabéns a todos os pais da nossa igreja, amigos e irmãos de outras igrejas que estão conosco nesta noite. Hoje vamos falar com o tema Deveres Especiais dos Pais. Vamos orar e vamos estar em oração, porque Deus vai nos abençoar nesta noite. Aliás, nós estamos, meus irmãos, com o programa de oração, 30 dias de oração. Então nós queremos lembrar os irmãos para que estejamos orando pelas famílias, pelo nosso país, pelo nosso estado. Vamos orar pelo nosso bairro, vamos orar pelos pastores da igreja, outros pastores da nossa cidade. Meus irmãos, vamos fazer isso, meus irmãos, porque é um compromisso que nós estamos assumindo diante de Deus para que venhamos a orar, meus irmãos, e ter esses 30 dias de oração. Na próxima quarta-feira, irmãos, dia 12, daremos continuidade ao estudo sobre oração. Estamos juntos, meus irmãos? Sim, eu creio. Daqui a pouco voltamos.
Deveres especiais dos pais. Eu quero, nesta noite, trabalhar com orientações bíblicas para os pais no seu dia. Mas antes, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero interceder ao nosso Deus pelos pais que estão me ouvindo na noite de hoje. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Oremos, baixe a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus nesta hora. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede. Hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, a todos os pais da nossa igreja, os demais pais que estão nos ouvindo, os pais de outras igrejas que estão provavelmente participando deste culto. Tome-os em Tuas mãos e continue, Senhor, abençoando esses homens de Deus que têm realizado um trabalho para o crescimento da Igreja de Cristo Jesus em Fazendinha. Essa é a nossa oração que fazemos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, quando pensamos deveres especiais dos pais, nós vamos pensar que hoje nós louvamos a Deus porque estamos comemorando uma data muito especial, que é o Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. Uma homenagem especial da Primeira Igreja Batista em Fazendinha para todos vocês. Quais os deveres dos pais que devem ser aplicados à luz da Palavra de Deus nos dias de hoje? Eu vou trabalhar, meus irmãos, nesta hora, neste momento que Deus nos concedeu, alguns momentos, alguns temas bíblicos, alguns textos bíblicos que são muito especiais, meus irmãos, reservado não somente aos pais que me ouvem nesta noite, mas também a toda a família, as mães, os filhos. E eu gostaria, meus irmãos, que nós fizéssemos essa harmonia entre os pais nesta comemoração tão especial, nesta data tão especial. Então, irmãos, os deveres que devem ser aplicados à luz da Bíblia nos dias de hoje, a primeira aplicação, o primeiro dever, vamos dizer assim, é treinar. Veja bem, Provérbios capítulo 22, verso 6, é um texto muito usado, especialmente pelas irmãs, quando vão no hall de bebês, fazer a visita lá aos bebês recém-nascidos. E essas irmãs, normalmente, elas trabalham, então, com esse texto. Mas esse texto, meus irmãos, é para todos nós. E eu estou falando especificamente agora aos pais, eu estou falando aos homens nesta hora. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz assim: E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa ou andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, irmãos, veja que o livro de Provérbios nos traz esse desafio, porque realmente nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações quando pequenos e que hoje nós vamos traduzir para essas crianças, para os nossos filhos, melhor dizendo, em algum momento até para os nossos netos, os ensinos da palavra de Deus. Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, meus irmãos, nós podemos transmitir esta mensagem. E o livro diz o seguinte, o texto diz o seguinte: sentado em casa. É uma opção. Então, estar em casa, lendo a Bíblia com os filhos, lendo a Bíblia com a família, Olha que momento interessante. Nós estamos junto com a família, lendo a Bíblia e orando neste tempo que a igreja está convocada para 30 dias de oração. Andando pelo caminho. E aí alguém vai perguntar, pastor, mas como orar pelo caminho? Então, nós estaremos com os nossos pensamentos
elevados à presença de Deus, mesmo caminhando. Já contei aos irmãos uma experiência de quando, ainda viajando para Campos, de ônibus, eu reservava, meus irmãos, aquele tempo, 4 horas de Araruama até Campos. Eu reservava aquele tempo para oração e leitura da palavra de Deus. Levava a revista, levava o Jornal Batista, levava a minha Bíblia, e meus irmãos, eu aproveitava, não andando pelo caminho, mas andando dentro de um ônibus, mas meus irmãos, eu estava ali me concentrando e lendo a palavra de Deus. Hoje, normalmente tenho ido de carro, por circunstâncias outras, mas dizer aos irmãos o quanto é importante nós pensarmos nessa direção. Então, ao deitar, então é bom que você ore ao Senhor ao deitar com seus filhos. Isso é muito importante. Você chamar os seus filhos, antes deles conciliar o sono, e aí interceder a Deus para que possa ajudá-los e ajudar então a família. E ao levantar-te, ou seja, quando levantamos, nós temos esse momento de oração ao nosso Deus. O outro ensino, meus irmãos, é treinar. Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Instrua a criança no caminho, literalmente, no seu caminho, em que deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Ora, irmãos, como é importante nós buscarmos a presença de Deus, instruir os nossos filhos no caminho em que deve andar. Como é importante que isso aconteça na vida dos filhos. Porque, ao envelhecer, jamais eles irão esquecer daquilo que receberam dos seus pais ainda quando pequenos. Então isso é importante, irmãos, para nós. Vale a pena, meus irmãos, nós treinarmos, nós prepararmos, nós levarmos a palavra de Deus para que as crianças tenham, de fato, este momento tão especial na presença do Senhor. O outro ensino, irmãos, é prover. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, Paulo falando aos coríntios que os consideravam como seus filhos na fé. Diz assim: agora, já pela 3ª vez, estou pronto para visitá-los. Eu não serei um peso para visitar-vos, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Pois não são os filhos que devem guardar os seus bens para os pais, mas os pais para os seus filhos. Os irmãos já pensaram neste versículo tão interessante? A preocupação, meus irmãos, do apóstolo Paulo naquela época são as mesmas preocupações dos nossos dias. Nós queremos o quê? Prover, dar o melhor para os nossos filhos nos dias de hoje. Damos o melhor ensino, damos a melhor roupa, damos o melhor alimento, mas precisamos, meus irmãos, alimentar os nossos filhos, nutrir os nossos filhos com a palavra de Deus. Prover aos nossos filhos, meus irmãos, momentos preciosos na sua presença. Então, tudo que nós estamos fazendo, nós vamos ter esse entendimento de que precisamos pensar em dar o melhor para os nossos filhos. Provavelmente, e é quase que notório, que eu não tive as mesmas oportunidades que meus filhos tiveram quando pequenos. Não é verdade? Eu creio também que os irmãos têm essa mesma experiência. Alguns não tiveram oportunidade de ter uma escola, de cursar o 1º, 2º grau, né, naquela oportunidade. Só ficaram com o primário. Outros já tiveram esta oportunidade. Mas o que nós temos tentado fazer aos nossos dias? Levar os nossos filhos, até mesmo, meus irmãos, para estudar no melhor colégio e provavelmente na melhor faculdade. O outro ensino é criar. Efésios capítulo 6, verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, irmãos, veja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios naquela oportunidade. Os pais não devem provocar ira aos filhos, mas deve criá-los, deve orientá-los, deve discipliná-los e dar a instrução no Senhor. Então, irmãos, isso significa dizer que há uma necessidade de nós criar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. Como eu hoje estou falando aos pais, estou falando da igreja, mas estou falando especificamente aos pais. Então, irmãos, os pais que me ouvem nesta noite, se você não teve oportunidade no passado, está tendo agora, aproveite esta oportunidade que Deus está lhe dando. Ou seja, de orientar os seus filhos, de criar os seus filhos, meus irmãos, na disciplina e instrução do Senhor. Então é importante que isso, de fato, possa acontecer. O outro ensino é controlar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Deve governar bem a sua própria casa, mantendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Então, irmãos, os irmãos já ouviram aquela famosa frase: respeito é bom e eu gosto. Então, nada mais, nada menos de que uma parte desta frase, deste dia a dia, meus irmãos, quando nos referimos aos nossos filhos, parte exatamente extraído da palavra de Deus, mantendo-se os filhos em sujeição com todo o respeito. E esse respeito, ele envolve a família, envolve os pais, envolve a igreja. E quando estamos na igreja, nós temos a certeza que os nossos filhos estão respeitando os mais velhos, estão respeitando os diáconos, respeitando o pastor, meus irmãos, em todos os sentidos. Vamos pensar também no outro ensino, amar. E eu vou me reportar a Tito capítulo 2, verso de número 4. Para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e seus filhos. Veja, meus irmãos, a preocupação naquela oportunidade. Então, ensinar as mulheres novas a dois momentos: a amar os seus maridos, ou o seu marido, digo, e amar também os seus filhos. Então é importante que o amor seja praticado em todos os sentidos da nossa vida. 1 Coríntios 13, meus irmãos, tem todas as orientações a respeito do amor. E eu gostaria, meus irmãos, que nós pensássemos nisso, que os pais que me ouvem nesta noite pudessem pensar no amar, no ensinar, levar as crianças a amarem, né, as outras pessoas, a amarem a igreja. Irmãos, como isso é importante, você ter prazer de estar na igreja, você ter alegria de estar na igreja, de sentar juntos com os filhos. Em algumas igrejas, meus irmãos, os filhos ficam muito separados, porque tem o seu momento de EBD e chega, então, fica lá com o seu grupo, né, que é normal entre as crianças, mas é necessário, meus irmãos, que os filhos estejam juntos em família, também na igreja do Senhor Jesus. Então essa é a nossa palavra e nós estaremos então partindo então para a conclusão. Concluindo então, irmãos, a mensagem, o estudo desta noite aos pais, a igreja também, ela deve participar dos ensinos e da formação religiosa dos filhos. Quero deixar isso muito claro e eu quero desenvolver essa conclusão em 3 momentos: testemunho, oração e leitura bíblica. Eu tenho dito aos irmãos que este é o tripé para a nossa vida cristã. O crente precisa testemunhar,
o crente precisa orar e o crente precisa ler a palavra de Deus. Quando você não dá um bom testemunho, você não tem desejo de orar. Quando você não ora, você não tem desejo de ler a palavra de Deus. Meus irmãos, eu carrego dentro de mim e eu passo para a igreja sempre esse momento especial na vida do crente. Na vida de todo líder. Todo líder precisa pensar no testemunho, precisa pensar na oração e precisa pensar na leitura bíblica. Todo pastor, todo diretor de ministério precisa pensar nestas características, meus irmãos, da vida cristã. Então eu quero pensar agora, neste momento final, sobre o testemunho. Os pais fazem parte dando um bom testemunho, com amor, com lealdade, no caráter, no convívio, no lar e também com a esposa. Então é necessário que o marido tenha este ponto de equilíbrio, de criar, de orientar a sua família, tanto o pai quanto a mãe, a dar um bom testemunho em casa. Por quê? Assim como as crianças veem os filmes, ou na televisão, ou até mesmo no cinema, ou nos meios eletrônicos, eles estão filmando o testemunho que os seus pais estão dando em casa. Então, queridos, eu gostaria que pensássemos nisso, de darmos um bom testemunho. Eu quero sempre dar um bom testemunho aos meus filhos, com certeza. Eu gostaria então que os irmãos pensassem neste momento. Então os filhos estão registrando todos os passos dos pais. A sua formação dependerá deste convívio em casa. Por quê? Aquilo que ele é em casa, ele será na escola. Aquilo que ele é na escola, ele será na sociedade. Assim, aquilo que ele é na sociedade, ele será também na igreja. Então nós não podemos fugir disso. Que o lar, o testemunho, é a base para a criação dos nossos filhos. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos. Biblicamente, nós temos então esses ensinamentos. O outro, meus irmãos, o outro fator é a oração. Ainda na sua formação, os pais devem ter uma vida de oração. Ora, se os pais têm uma vida de oração, os filhos também terão uma vida de oração. Não temos dúvida quanto a isso. Intercedendo a Deus, intercedendo por aquela criança, por aquele neto, que são crianças também, ao nascer, eles sejam consagradas ao Senhor. Então, irmãos, vejam que a oração, ela envolve a vida familiar. Eu tenho essa convicção de que a oração, meus irmãos, envolve a vida familiar. Envolve os pais levando aos seus filhos, meus irmãos, consagrando os seus filhos. E aquele momento de consagração que temos, normalmente quando a criança nasce, irmãos, aquilo é importante. Quando os pais levam as crianças na presença de Deus, consagrando, dedicando, colocando aquela vida, aquela criança nas mãos do Senhor. Outro fator, meus irmãos, importante é a leitura da palavra de Deus. Falei sobre o testemunho, falei sobre a oração e agora eu quero falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Significa dar à criança uma formação bíblica. Então, ajude-o a geografia, a história, as ciências humanas, ciências sociais, mas ensine as crianças na leitura da palavra de Deus. Instrua o menino no caminho que deve andar.
E além da instrução que nós já temos, que nós já possuímos, nós vamos ensinar as crianças à luz da palavra de Deus. Eu quero, meus irmãos, fazer aqui um recordar e viver. Temos saudades dos tempos que contávamos histórias bíblicas para as crianças. Então, a Bíblia fez parte da formação religiosa deles. E hoje, eles compartilham da palavra de Deus com os seus filhos. Então, irmãos, eu quero deixar essa minha palavra aos pais, porque eu já vivenciei isso, meus irmãos, quando os nossos filhos eram crianças, e nós queremos deixar isso muito claro, muito nítido aos irmãos na noite de hoje. Então, recordando, testemunho, oração e leitura bíblica. Orientações bíblicas para os nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos os pais que me ouvem nesta noite. É a nossa oração. Amém. Coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Do coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Boa noite, igreja! Olá, amiguinhos! Neste domingo que separamos para homenagear os pais,
Gostaria de deixar, em nome das nossas crianças, algumas palavras para esse pai herói. Hoje é considerado o Dia dos Pais, mas para nós, todos os dias é o seu dia. Dia do pai herói, dia do pai trabalhador, dia do pai honesto, dia do pai feliz, dia do pai amoroso, dia do pai alegre, dia do pai lutador, dia do pai conselheiro, dia do pai que busca os seus objetivos. Seja ele como for, sempre será o nosso herói. Enfim, dia do pai que nunca nos deixou na mão, que nunca nos deixou faltar nada. Nesse dia considerado seu, estamos aqui para te agradecer por tudo que fez por nós. Obrigado de coração, meu paizão. Que Deus em tudo continua te abençoando. Feliz Dia dos Pais! Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu herói é o meu papai. Eu amo você. Quando está perto fico tão alegre, quando está longe eu sinto saudade. Meu papai, Eu amo você. papai, você não sai da minha mente, eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, Eu amo você. na hora de dormir vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços, meu